7h31 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e hoje recebendo no programa o vereador Anderson de Matos, eleito em Campos com 4.905 votos, o que lhe confere aí, não representa, em termos de colocação na Câmara, as pessoas confundem essa coisa de o mais votado é o presidente, mas isso não existe, mas representa com certeza um número expressivo, principalmente com toda essa tipicidade dessas eleições, né? Remarcada, data diferente, com a pandemia da Covid-19, enfim, e com certeza a maior abstenção de todas as eleições. Então, vamos dizer, nessa crise econômica é uma coisa, mas nessa crise de voto, ter 4.905 votos, de fato, não é para qualquer um. Primeiro, muito obrigado pela presença, Anderson de Matos. Seja bem-vindo aqui, é um prazer recebê-lo e parabéns aí pela vitória e pela expressiva vitória, acima de tudo. Bom dia, vereador. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Nogueira. Eu que agradeço poder estar aqui com vocês, é um prazer imenso estar nesse espaço do Folha junto com vocês e desejar um excelente dia de antemão já para você e para toda a sua audiência e para o Arnaldo. Pastor, vamos começar com relação a... Eu queria uma análise sua com relação a essa expressiva votação realmente do Republicanos, mas, e por outro lado, apesar da sua expressiva votação, o Republicanos conseguiu apenas uma cadeira na casa e não foi tão bem assim na disputa prefeito. Qual a sua análise dessa conjuntura total, do desempenho do partido, você também preside o partido, não é isso? Do desempenho do partido, tanto no legislativo, com apenas uma cadeira, quanto no executivo, que não foi tão bem assim com o Tadeu? O desempenho no executivo depende de todo um contexto, né? E esse contexto que traz um desempenho para o executivo, nós não alcançamos nesse momento. Primeira vez que o partido ele protagoniza uma disputa eleitoral dentro da cidade. O partido nunca protagonizou, nunca teve uma disputa dentro da cidade. Então, por esse ângulo, por essa ótica, eu vejo um desempenho excelente para o partido. Não saiu vitorioso do pleito, mas só em ele estar ali pela primeira vez na história, disputando a eleição majoritária, protagonizando, mostrando o seu interesse em trazer para a cidade, trazer para a população o seu pensamento, a sua visão de mundo, para mim isso daí já, Arnaldo, já foi algo muito positivo, apesar de não sairmos vitoriosos do pleito, entende? Sim, mas aqui, durante a campanha, não sei se você deve ter chegado a ver, eu cheguei a publicar uma nota e chegou informação para a gente de que haveria aí uma certa cisão interna dentro do partido, né, que algumas pessoas não estariam satisfeitas com a condução do partido, alguns candidatos, no caso, não estariam satisfeitos com a condução do partido, e que isso levou a uma cisão e que isso pode, inclusive, ter refletido no desempenho, tanto do legislativo quanto do executivo. Primeiro, eu queria saber se você chegou a ver essa nota, tinha a sua versão nela, né, porque eu acionei a assessoria de imprensa do partido, mas eu queria saber se você chegou a ter conhecimento disso e como que você pode responder aí pessoalmente com relação a essa questão. Que dizem que teve uma reunião, e nessa reunião houve ali um certo estresse entre candidatos, enfim, que não teria sido uma coisa muito cordial. Isso chegou a acontecer? Como que foi esse episódio? Arnaldo, eu vi sim, eu vi a nota, respondi a nota e, veja bem, satisfeitos e insatisfeitos vão ter em todos os lugares, em todos os setores da vida, isso aí faz parte em qualquer lugar. E o partido sempre, em todos os momentos, se manteve pronto e à disposição para oferecer para todos que estavam dentro do partido disputando o que há de melhor. Isso foi o que aconteceu. Agora, como eu estou te dizendo, pessoas satisfeitas e pessoas insatisfeitas sempre vão existir. Com respeito ao desempenho do partido, tanto na majoritária quanto na proporcional, ter sido afetado por pessoas satisfeitas ou por pessoas insatisfeitas, não funciona dessa maneira, entendeu? Porque, como eu estou te dizendo, tem o satisfeito e tem o satisfeito.
o insatisfeito e o satisfeito, ele soma, no geral, todos estiveram juntos, foi um grupo, uma equipe que trabalhou tentando, lutando para poder alcançar o melhor para a cidade. Essa é a realidade. E o partido esteve ali, dando suporte dentro das suas condições, sempre para todos que estiveram dentro do partido, como sempre foi e como sempre será. Então essa questão de que o partido deixou alguns candidatos de lado e preferiu outros, o senhor rechaça? Não existe, não há preferência dentro do partido, Arnaldo. O que acontece dentro do partido, dentro de todos os partidos? Você tem um grupo de pessoas dentro de uma nominata disputando. Cada uma daquelas pessoas ali, por exemplo, vou dar você um exemplo. Vamos supor, está aqui você e o Arnaldo vão disputar a eleição. O Arnaldo colocou aí agora há pouco que você é o comentarista. Você é a pessoa em evidência. Não que o Arnaldo, o Nogueira, ele não esteja em evidência, mas o comentarista é você. Aí vocês dois vão disputar uma eleição. Quantos folhetos você vai receber para poder trabalhar? Vamos colocar 100 folhetos para você, 50 folhetos para o Nogueira. É uma questão de proporcionalidade dentro de todos os partidos que acontecem, entendeu? Isso não significa dizer que é uma preferência para o fulano e preferência para o ciclano. É uma questão de estratégia adotada por todos os partidos, faz parte. Pastor, e você faz parte de uma Câmara que veio aí renovada para a próxima legislatura. 80% de renovação, embora alguns nomes sejam conhecidos da política, vereadores que estão de volta, filhos de ex-vereadores, enfim. Mas, na prática, se a gente olhar as 25 cadeiras de hoje, as 25 que vão assumir na próxima legislatura, só 5 vão se repetir. A que você classifica essa ampla renovação na Câmara de Campos e qual a sua avaliação com relação a isso, esses novos políticos, incluindo você nessa próxima legislatura? Veja, Arnaldo, eu acredito que a população, vou dar um exemplo para você da minha campanha. Eu estive de porta em porta, conversando com muitas pessoas, muitos bairros, muitos locais, muitas famílias. E o que a gente via? Nítido, ao você iniciar uma fala política e você vê nitidamente as pessoas fecharem a cara, as pessoas estarem insatisfeitas ao ouvir falar sobre política. O que eu falava para essas pessoas? Você tem toda a razão, é legítimo que você esteja insatisfeita, revoltada, indignada com todo o cenário político, não só local, mas nacional. Isso é legítimo. Eu também trago isso dentro de mim. Eu disputei a eleição pela primeira vez, então, dos meus 16 aos 45 anos de idade, que é o que eu tenho agora, eu fui eleitor. Então, as insatisfações das pessoas, elas também são as minhas insatisfações. Porém, há uma necessidade que é necessário, muito necessário, que as pessoas observem. E isso eu colocava nessa conversa com essas pessoas. Qual era a necessidade? Das pessoas entenderem que elas precisam canalizar a insatisfação, a indignação e a revolta dela não é para a política, porque a política todos nós necessitamos dela, e sim para o político, os políticos. Esses políticos que causaram essa insatisfação, essa indignação, essa revolta na população, eles mereciam ter uma resposta na urna. E isso em tudo quanto é pleito, não é nesse agora. Em tudo quanto é eleição. A resposta tem que ser dada na urna. Então, eu acredito, Arnaldo, que essa renovação da Câmara reflete essa insatisfação, essa indignação, que mesmo tendo uma grande abstenção no dia da votação, aquelas pessoas que não se excluíram do processo eleitoral, elas foram às urnas e elas deram uma resposta. E isso é muito positivo para a democracia, tanto nacional quanto local, porque tiveram milhares de pessoas que cumpriram com o seu dever, que foram às urnas e que demonstraram ali nela a sua insatisfação. Não foi aquela coisa das pessoas simplesmente ficarem reclamando dentro de casa, indignada, revoltada, chateada, comentando entre amigos e familiares. Elas foram às urnas, elas mostraram ali
a sua indignação, a sua insatisfação. Com respeito a quem os que estão lá, a essa renovação, eu acredito que são as pessoas que a população escolheu. Eu acredito que são as pessoas que estarão representando a população. Essas pessoas que foram até as urnas escolheram esses 80% para poder estar lá renovando a Câmara. Então, a expectativa é a melhor possível para fazer pela cidade de forma que venha atender a essa expectativa dessas pessoas, para não acontecer o que a gente viu que aconteceu, né? Agora, com relação a essa renovação, tem um ponto também que não é tão positivo, que é a ausência feminina. A atual legislatura tem 3 mulheres na casa, né? A Josiane Morumbi, a Joelza Rangel e a Rosilane do Renê. Né? São 3 vereadoras nessa legislatura, e a próxima não tem nenhuma vereadora eleita. Como você avalia esse cenário sem uma mulher participando do legislativo? Você acredita que isso seja um retrocesso para a política local? Veja, Arnaldo, eu cheguei a comentar isso no dia seguinte da eleição com a minha esposa, falando sobre a eleição, conversando sobre como tudo havia finalizado. Quando olhei o cenário e verifiquei isso, eu lamentei. Isso daí foi o que eu comentei com a minha esposa. É lamentável não termos nem sequer uma mulher dentro da Câmara, representando as mulheres, que é a maioria. Porém, precisamos, todos nós, de ser justos. De que maneira eu digo para você? Graças a Deus e a dispositivos eleitorais, teve amplo espaço para que elas disputassem. Entende? Não houve a vitória. Não houve, infelizmente, lamentavelmente, não houve uma mulher que alcançasse a vitória. Mas quantas não foram as mulheres que de forma aguerrida, guerreira, que de forma brilhante disputaram o pleito? Então isso é muito positivo, entendeu? Então há um equilíbrio. Desequilibra na condição de nós não termos uma lá dentro, mas equilibra porque elas disputaram, elas estiveram ali de forma brilhante, estiveram ali em busca de uma cadeira. Arnaldo, pois não, assim, sobre essa questão de novidade, muito se comenta, né? E, poxa, vamos renovar, vamos mudar, vamos naturalmente melhorar. Vereador, como é que o senhor pretende colocar na prática efetivamente essa mudança, essa renovação que as pessoas tanto comentam e, claro, evidentemente, todos nós acreditamos? Nogueira, uma das atribuições do vereador é a fiscalizar. Por exemplo, eu vou dar a você um exemplo dentro do que já foi até falado aqui no programa, que podemos dizer a bola da vez que está acontecendo de lamentável dentro do nosso município. A questão da saúde do Hospital Ferreira Machado. Eu acredito que a partir desse tipo de fiscalização é algo que toda a população, tendo isso por parte dos vereadores, dos 25 vereadores que estão ali representando a população, que estão ali para cumprir com esse anseio da população, já traz para as pessoas que votaram uma resposta. Só isso, só iniciar isso daí. Porque você tem um hospital, veja bem, coisa lamentável. Eu li a matéria, eu vi o que o CREMERG falou sobre o assunto. É algo para deixar qualquer um, não precisa ser vereador para isso daí. Sendo que o vereador, ele tem a função de representar essas pessoas revoltadas. As pessoas revoltadas, indignadas, chateadas, elas não têm como ir até o poder público e cobrar e falar dessa indignação. Para isso elas elegem seus representantes. Então aí é onde entra o papel, a atribuição do vereador. Porque você tem um hospital, o Nogueira, o Arnaldo e as pessoas que estão acompanhando o programa, você tem um hospital onde o CREMERG faz uma fiscalização e ele chegar à conclusão de que as pessoas estão recebendo na veia água com açúcar,
ao invés de glicose, isso foi constatado, a UTI pediátrica ter luvas sendo lavadas, luvas descartáveis sendo lavadas, colocadas para secar e sendo reutilizadas em uma UTI pediátrica, isso é para deixar, não precisa ser, como eu estou te falando, não precisa o cara ser vereador, é para deixar qualquer um revoltado, indignado. E você não pode, de maneira nenhuma, independentemente de quem seja o prefeito, você se calar numa situação como essa. Pelo amor de Deus, isso é algo desumano, é algo para você parar para refletir, pois isso é um crime. O mínimo de dignidade, o poder público tem que ofertar para as pessoas. E é como desde o início do programa vem sendo falado, a saúde é necessário. A gente sabe que não vai ter ali aquele atendimento que se tem, por exemplo, dentro do Einstein, um hospital particular de ponta. Vamos ser sinceros, a gente sabe que isso não vai acontecer, mas tem que ter dignidade. O poder público tem que oferecer para as pessoas, ofertar para as pessoas o mínimo de dignidade. E aí é onde entra, eu estou te falando, essa atribuição do vereador. Eu acredito, como eu disse para você, ô Nogueira, o vereador que já iniciar, os vereadores, nós vereadores eleitos, que iniciarmos a partir de janeiro, 1º de janeiro, cumprindo com esse papel, já atende um pouco, mas já atende um pouco da expectativa dos eleitores. Agora, com relação a essa questão da saúde, você tem colocado aí, e nós colocamos no primeiro bloco, você acredita que esse é o principal desafio do próximo prefeito? Consertar ou tentar uma solução para a saúde pública de Campos? E como vereador, como auxiliar nesse sentido? Olha, Arnaldo, são vários desafios dentro da cidade, são muitos grandes desafios dentro da cidade, mas eu acredito que a saúde da cidade é o principal desafio e em segundo vem a economia da cidade. Mas a saúde não tem como você não tê-la como sendo o principal desafio. Está aí o exemplo agora, em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, a condição de superlotamento, de esse hospital apresentar essa situação lamentável, que veio a ser descoberta agora com a fiscalização do CREMERG. Ela foi colocada em evidência agora, mas, na verdade, há quanto tempo essa situação permanece dentro do município? Então, no que diz respeito ao atendimento, ao cuidado com as pessoas, a dar o mínimo possível de dignidade para a população, eu acredito sim que o desafio da saúde, de melhorar a saúde, de trazer uma saúde com dignidade para as pessoas, seja o maior desafio, sim, dentro da cidade. Como que a Câmara ela pode funcionar, os vereadores podem auxiliar para que esse desafio seja cumprido? Eu acredito que, primeiramente, como eu falei para você e vou repetir agora, fiscalizando. O prefeito, a Secretaria de Saúde, a Fundação de Saúde, precisa ter isso daí em mente. Os vereadores estão lá, eles foram eleitos para poder atender a população. E nós, juntos, precisamos atender a esses anseios da população. É inadmissível, é inaceitável que se tenha mais notícias como essa do Hospital Ferreira Machado. Uma pessoa chegar ao ponto de receber na veia água com açúcar, isso daí é algo para envergonhar publicamente o poder público, o prefeito e a Câmara de Vereadores. Então, eu acho que um trabalho conjunto tem que ser realizado para que isso daí venha acontecer, Arnaldo. Pastor, se a gente pegar o histórico das eleições, aqui é uma pergunta até deixa eu achar aqui a pergunta no grupo, pergunta do Zé Vitor, um amigo meu lá de Gruçaí, ele coloca aqui: vereador, percebemos que toda eleição a Igreja Universal muda o candidato a vereador. Só lembrando que o senhor é pastor da Universal, né, por quem não conhece. Em 96, Isaías Carvalho. Em 2000, pastor Denilson. Em 2004, André Brandão. 2008, Vieira Reis. 2012, Davidson Miranda. Na eleição passada, pastor Vanderly. E esse ano, o senhor.
Me diga quais foram os projetos, os feitos desses vereadores e qual foi a sua plataforma para se eleger. Veja, Arnaldo, a igreja, ela é uma coisa, o partido é outra. A igreja, ela tem uma direção, o partido tem outra. Como que isso daí funciona? E na cabeça das pessoas, muitas pessoas, ou pelo menos algumas pessoas, não conseguem entender que há essa separação, há essa distinção, partido e igreja. Por exemplo, como você colocou, eu sou pastor, sim, sou pastor. Porém, uma vez indo para a política, sendo um político, eu sou licenciado, eu não tenho vínculo, eu não pastoreio, eu não cuido de igreja, eu não faço reuniões em igrejas, eu não vou tomar conta de uma igreja, não é assim que funciona. Então, não é a igreja quem determina e quando determina quem vai ser. Isso daí é a parte política, isso daí é o partido quem determina. E a alternância ou a permanência, aí depende de todo um contexto, depende de quem está ali no momento à frente do partido, tem todo um contexto para poder permanecer ou não permanecer com aquele candidato, com aquele eleito, com aquele vereador à frente do trabalho político. Entende? Mas é fato que há uma alternância de pessoas ligadas ao partido que é ligado à igreja, né? Desde 96. É como eu te disse, o partido, ele vai analisar aqueles 4 anos de trabalho daquele parlamentar. E o partido vai decidir se permanece com ele ali ou não. Mas é uma decisão político-partidária, entende? Não é algo que a igreja vai decidir. A igreja é uma coisa. A igreja exerce um papel muito importante dentro de todo o cenário nacional, não é só local. Ela tem um papel muito importante com a vida das pessoas, mas a questão política, ela é partidária. Agora, por falar no partido, a derrota do Crivella na capital, nessa disputa à reeleição, de alguma forma enfraquece o partido no âmbito nacional, que, queira ou não, o Rio de Janeiro é o cartão postal do Brasil para o mundo, né? Então, o partido que tem aí o comando do Rio, assim como de São Paulo, até mais importante economicamente para o país, são partidos que ficam em destaque. Agora, essa derrota no Rio de Janeiro, numa candidatura à reeleição, pode enfraquecer o partido em algum sentido? Olha, Arnaldo, foi uma derrota em uma das principais cidades do país, a segunda maior cidade do país. Foi uma derrota. Porém, o partido está entre agora os 10 principais. O partido alcançou mais de 200 prefeituras. O partido teve um crescimento expoente nesse ano de eleição de 2020. Então, não podemos julgar o posicionamento do partido, a expressão do partido, por uma vitória ou por uma derrota. Existe todo um contexto a nível nacional que traz esse julgamento. E o contexto a nível nacional, o julgamento do partido é positivo. Aliás, muito positivo, entende? Certo. Nogueira, acho que a gente já pode ir ao primeiro intervalo? Podemos. E sempre interessante essa questão de essa disputa de votos, de religião ou não, de igreja ou não, e é bom que a gente consiga entender e conversar sobre isso. Agora, pode também o pastor se destacar no seu trabalho e seguir sua vida, independente de qualquer apoio, se bem que todo apoio é bem-vindo, né, pastor? Para voto, né? Independentemente da religião, seja ela qual for, o nosso trabalho, ele foi e permanecerá sendo para todas as pessoas. Isso não tem a ver com religião, opção sexual, cor da pele. É algo que tem que ser realizado para todas as pessoas. Temos uma visão de mundo, temos uma forma de enxergar aquilo que acreditamos ser o melhor para as pessoas, e as pessoas que entendem essa visão como sendo também a melhor para as pessoas, essas pessoas estarão com a gente, estarão acreditando, estarão torcendo, e é assim que funciona.
Perfeito. Bom, vamos fazer um intervalo então, são 7h56. Queremos agradecer a você que nos ouve e acompanha aí também o nosso streaming pelo Face, os telespectadores, imagens ao vivo aqui do programa. E daqui a pouco, Arnaldo, eu conversava com o Anderson de Matos, agora antes do programa, a gente levantava aqui alguns locais de votação bem expressiva, como Custodópolis, Centro, Eldorado, Goitacazes. Daqui a pouco a gente comenta sobre esses números também. E no próximo bloco, a renovação dessa Câmara e a composição para a presidência. São destaques aqui pré-pautados. Nós vamos rapidamente ao intervalo. Voltamos já no oferecimento da Clínica Proteus e Laboratórios Plínio Bacelar. Sua conta de luz pode estar